Olá, pessoal, aqui é a Liliane em mais uma aula de geografia com o tema domínios morfoclimáticos. Então, o que nós aprenderemos aí nessa aula? Domínios morfoclimáticos brasileiros. O que são, a classificação e Aziz Absaber, que é o criador dessa classificação, né? Principais características e tipos de domínios morfoclimáticos. Domínios morfoclimáticos é o mesmo que biomas? Os domínios do Cerrado e da Caatinga. Então, vocês que estão aqui no início do vídeo, se inscrevam no canal, aperta aí o joinha, né, para agradecer a professora pelo trabalho. E ao longo do vídeo eu vou passar para vocês 3 perguntas, que aí é uma forma da gente interagir lá pelos comentários, tá? Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção para a gente depois conversar sobre esse assunto nos comentários, ok? Fiquem aí até o final do vídeo e respondam aí as 3 perguntas para mim, tá bom? O que são domínios morfoclimáticos? Os domínios naturais ou morfoclimáticos correspondem a uma classificação das grandes paisagens naturais do Brasil, elaborada pelo geógrafo brasileiro Aziz Absaber. Então, o que seriam essas grandes paisagens naturais? Nós temos que ter em mente que, para a geografia, paisagem é a junção de vários elementos no mesmo lugar. Ou seja, por exemplo, vamos supor que eu quero ver a paisagem da cidade. Então, eu vou subir na área mais alta da cidade para ver essa paisagem. Aqui em Sete Lagoas, a gente tem um local que é a Serra de Santa Helena. Então, quando você sobe lá a Serra de Santa Helena, você vê a cidade toda, né? Você tem uma visão panorâmica da cidade. Naquele momento, você está olhando a paisagem da cidade. Então, você não está vendo uma lagoa, você não está vendo um prédio, você está vendo a paisagem como um todo. Você está vendo as árvores, você está vendo as ruas, você está vendo as casas, você está vendo as lagoas. Então, na paisagem, a gente vai juntar todos esses elementos. Então, quando a gente fala de paisagem, a gente sempre está falando de um todo. A gente não está pensando em um elemento só, tá? Então, essa classificação dele é muito importante justamente porque vai levar em consideração a maior parte dos elementos que estão nessa paisagem. Então, o Aziz Absaber, ele é um geógrafo com a principal área dele é a geomorfologia, ou seja, o estudo do relevo, e também do meio ambiente. São as principais áreas que ele tem estudos publicados. A gente está vendo aí uma foto dele. Ele está segurando um prêmio, que é o prêmio Juca Pato, né? Que ele foi considerado o intelectual do ano em 2011. E ele também já recebeu 3 vezes o prêmio Jabuti, que é um prêmio muito reconhecido de literatura. E ele ganhou na categoria Ciências Humanas em 1997 e 2005 e na categoria de Ciências da Natureza e da Saúde em 2007. Então, ele é um geógrafo muito reconhecido e é um grande autor, então ele tem capacidade de fazer essa classificação muito bem feita como ele fez. Então, esse é o livro dele, Os Domínios de Natureza, um dos, né? Os Domínios da Natureza no Brasil, Potencialidades Paisagísticas. É nesse livro que ele vai apresentar essa classificação que a gente vai ver hoje. Vocês estão vendo aí que eu estou segurando o livro. Essa foto foi tirada bem antes, né, da gente ter essas aulas online. Inclusive, foi tirada na biblioteca aqui de Sete Lagoas, da FEM. E vocês podem ver que eu sou realmente muito fã do trabalho dele, né? Então, vamos conhecer as características aí dos domínios morfoclimáticos. Os domínios morfoclimáticos são grandes conjuntos do espaço geográfico identificados através do resultado das inter-relações entre elementos da paisagem, como relevo, clima, solo e vegetação. Então, quais são os principais elementos que ele vai classificar, que ele vai olhar dentro da paisagem para ele conseguir classificá-la? Então, ele vai olhar o relevo, o clima, o solo e a vegetação.
Mas ele vai considerar só isso? Não, ele também vai considerar os processos e atividades humanas que influenciam esses domínios. Então, na classificação que a gente vai ver mais à frente, a gente vai perceber que ele leva em consideração tanto esses aspectos naturais quanto os aspectos humanos. As faixas de transição. Essa é uma parte muito importante, porque a faixa de transição ela não é em si um domínio, mas ela é parte de dois domínios. Então, o que seriam essas faixas de transição? Entre os grandes domínios naturais de Absaber, identifica faixas de transição não diferenciadas, marcadas pelas combinações variadas dos elementos característicos dos domínios contíguos. Assim, numa faixa de transição entre dois domínios, é possível observar espécies vegetais e condições climáticas de ambos. O que seriam então essas faixas de transição? É uma área entre um domínio morfoclimático e outro. Então, vamos supor que a gente está olhando a área entre o domínio morfoclimático da Caatinga e o domínio do Cerrado. Então, como que acontece, né? A natureza, ela não faz as coisas como seres humanos, né? A gente vai separar um limite do município. A gente vai lá, marca uma linha. Daqui para lá é um município, daqui para lá é o outro. Na natureza não é assim, né? Então, tem uma área do qual vai acabando o cerrado e começando a caatinga. Nessa área em que está acabando um e começando o outro, você não sabe exatamente se é cerrado ou se é caatinga. Então, esse local aí seria a faixa de transição. É aquela área que está entre os dois biomas e que você tem um pouco da característica de um pouco da característica de outro, e você não sabe ao certo qual dos dois seria. Então, esse é o mapa principal elaborado por ele e a gente vai acompanhar ele aqui aos poucos, tá? Então, vamos olhar primeiro a classificação mais simples, que é a que a gente vai ver hoje, tá? O domínio amazônico é esse verde aqui, né, na parte norte do Brasil. Domínio do Cerrado, esse aqui na área mais central. Domínio de mares de morros, é esse aqui na área litorânea. Domínio da Caatinga, é aqui na área do Nordeste. Domínio das araucárias, é esse aqui pequenininho no sul, né, quadradinho. E o domínio da pradaria, bem no finalzinho aí do país, no Rio Grande do Sul, bem no extremo. E as faixas de transição, que são essas áreas aqui em laranja, que elas percorrem entre todos os biomas, tá vendo? Então, essas áreas aí seriam entre um bioma e outro, seria a diferenciação entre eles. Tá bom, mas e esses outros nomes que estão aqui do lado de fora? São, podemos dizer assim, uma classificação um pouco mais científica, um pouco mais complexa. Nós vamos ver todas essas características aqui em cada um dos domínios morfoclimáticos. Mas eu vou passar para vocês aqui rapidinho a gente olhar no mapa, mas depois a gente vai ver elas com calma. Não se preocupe se você não tiver entendido o nome ainda, porque nós vamos ver ainda a classificação, tá? Então, esse primeiro aqui, que é a parte norte, né? Domínio amazônico. Terras baixas e florestadas equatoriais. Aqui tem 3 elementos. Terras baixas, ou seja, planícies, uma parte planície ou depressão. Florestadas, porque a gente sabe que a maior parte aqui vai ser floresta amazônica. E equatoriais, porque o clima aqui é equatorial. Aqui nessa área do cerrado, chapadões tropicais interiores com cerrado e floresta de galeria. Chapadão é aquele domínio que a gente vê uma área assim bem reta no relevo e depois uma descida. Eu vou mostrar uma imagem para vocês quando a gente estiver nesse domínio em específico. Tropical, por quê? E tropical interiorano, aliás, né? Já vou fazer a junção dos dois de uma vez. Porque é o tropical típico.
é aquele que não é o tropical úmido, que vai ser aquele que, por exemplo, vai aparecer aqui na Mata Atlântica. Então, é aquele tropical que tem duas estações do ano bem definidas, um verão quente e chuvoso e um inverno frio e seco. Com cerrados, porque o principal, né, bioma aqui da área é o cerrado, e também floresta de galeria, porque vai ter umas áreas, inclusive dentro do cerrado existem algumas formações florestais. A gente vai ver isso também mais para frente, tá? Depressão intermontana e interplanáltica semiárida, que seria aqui o domínio da Caatinga. Depressões intermontanas. O que isso quer dizer? Que tem áreas bem baixas que estão entre uma área alta. Então, ao mesmo tempo que a gente tem áreas bem baixas, a gente tem áreas bem altas. Igual nessa parte aqui da Caatinga, a gente vai ter o Planalto de Borborema, que é uma das áreas mais altas que a gente tem aí no Nordeste, tá? Áreas mamelomares tropical atlântica florestadas. Essa aqui é um nome que geralmente causa muita curiosidade, né? Mamelomares significa que é bem redondo. Então, um exemplo de um relevo mamelomar é um pão de açúcar, porque tem aquele formato bem redondinho, né? Então, esse é um tipo, tanto que o Rio de Janeiro vai estar aqui nessa área, né? Tropical Atlântico, que é aquilo que eu já expliquei para vocês. É um tropical? Sim. É quente, úmido, tem verão quente, chuvoso, inverno frio e seco. Sim. Mas como ele é tropical Atlântico, ele está próximo aqui do Oceano Atlântico, né? Aqui é o Oceano Atlântico. Ele é litorâneo. Ele vai ser mais úmido. A gente sabe que nas áreas de praia são bem mais úmidas do que na área de interior, não é isso? Planalto subtropical com araucárias. Planaltos são áreas mais altas no relevo, subtropicais, porque o clima nesse local é subtropical, geralmente é um clima mais frio e úmido, e com araucárias, porque vai ser a principal formação, a principal espécie que vai ter nesse domínio morfoclimático. E o último aqui são as coxilhas subtropicais com pradarias mistas, que são essa área pequenininha aqui, bem no sul, aí, no extremo sul do Brasil. Coxilhas é um tipo de relevo específico, que são colinas bem suaves. Então, não é aquele formato igual, por exemplo, do Mamelomar, que é aquela serra enorme, aquela virada enorme. Vai ser também redondinho, mas sem ser esse tamanho todo. Vocês vão ver também nas imagens que eu trouxe aqui para vocês, tá? Subtropicais, porque o clima no sul, como quase todo, é subtropical. E com pradarias mistas, que é o tipo de vegetação que vai ter lá, que é uma vegetação mais de campos. A gente também vai ver agora mais para frente. Então, agora a gente vai passar a ver cada um desses domínios com cada uma de suas características, ok? Mas, antes disso, a gente tem que trabalhar dois conceitos muito importantes na geografia, que são também da biologia, né? Que é biodiversidade e endemismo. O que é biodiversidade? É diversidade biológica, ou seja, variedade de espécies. O Brasil é um país que abriga a maior biodiversidade do planeta. Os domínios da Amazônia e dos mares de morro são os mais biodiversos do país. Então, por que o Brasil é um país tão biodiverso? Porque a gente tem vários domínios morfoclimáticos. Vocês viram a quantidade de domínios morfoclimáticos que a gente tem? Existem poucos países no mundo que existem uma variedade aí de biomas. Vários deles têm 1, 2. O Brasil tem um monte de biomas diferentes. Então, a gente tem muitas espécies diferentes. Então, quanto mais espécies diferentes um local tem, mais biodiverso ele é. Mas atenção, não é quantidade,
é variedade. Então, se eu tenho, por exemplo, 3 espécies diferentes, né, de micos lá na Amazônia, e cada uma dessas espécies tem 100 habitantes. Então, a gente vai ter 300 micos, 100 de cada espécie. Então, 3 é um valor bom, né, considerável de micos? Sim. Então, tem 3 espécies, então lá é biodiverso de micos, podemos dizer assim. É só um exemplo, tá, gente? E vamos considerar o seguinte: se eu tivesse um mico só, uma espécie de mico só, com 400 indivíduos, ele seria mais biodiverso do que o outro, que tem 3 tipos de mico, cada um com 100? Não, não seria mais biodiverso. Ele seria mais populoso de micos, mas todos da mesma espécie, tá? Então, quantidade não é variedade. Então, a gente pode ter vários indivíduos da mesma espécie, que não significa uma biodiversidade, e a gente pode ter até mesmo poucos de várias espécies, que pode indicar uma biodiversidade. Então, veio aí a primeira perguntinha para vocês. Quais as imagens vêm na sua cabeça quando você pensa no domínio da Amazônia? Do que você se lembra? Eu já dei aí uma pista, né, anteriormente, mas aí cada um vai ter a sua própria ideia. Coloquem aí para mim no comentário que eu quero saber o que cada um de vocês pensou. Assim que a gente pensa domínio da Amazônia, o que você vê? O que você enxerga? E a gente vai conversar sobre isso. Endemismo são espécies que ocorrem exclusivamente em um domínio morfoclimático, ou seja, são restritas a uma área. O cerrado é o domínio que mais apresenta espécies endêmicas. O que é espécie endêmica, então? Vamos resumir aqui. Por exemplo, se aquele miquinho lá que eu falei que só tem 400 habitantes deles, né? 400 animais lá da espécie. Esse mico só tem na Amazônia. Vamos supor, né? Tô fazendo aqui, vocês sabem, eu tô dando um exemplo. Só tem na Amazônia, não existe em nenhum outro lugar do mundo. O único lugar que esse mico tem para reproduzir é lá, né? Então, quer dizer que esse mico é endêmico. Ele só tem lá, tá bom? Então, o cerrado, ele é um domínio que não é tão biodiverso, certo? Porém, ele é o que apresenta o maior número de espécies endêmicas, ou seja, quase a metade das espécies do cerrado são endêmicas, ou seja, só tem no cerrado. Então, por mais que ele não tenha uma grande variedade, as plantas que ele tem, né, os animais que tem no bioma cerrado, são exclusivamente dali. Então, a gente tem que preservar muito todos os nossos biomas, tanto para ter biodiversidade, quanto para ter também o endemismo. São coisas que só vai ter naquele local. As faixas de transição. Está repetitivo, né? Sim. Vocês me desculpem, passou um slide a mais. Domínio da Amazônia. Agora sim, nós vamos começar com cada um dos domínios. Então, quais são as características lá do domínio da Amazônia? O clima é o equatorial, que é um clima quente e úmido e com chuvas regulares. Chove muito todos os dias praticamente. Quem mora aí nessa área, por exemplo, em Manaus, etc., diz que chove todos os dias 5 horas da tarde. Por quê? Imaginem só, aqui no Sudeste, né? Eu tô gravando aqui esse vídeo de Sete Lagoas, então a gente tem um clima tropical típico. Quando chega no verão, às vezes é um dia assim muito, muito abafado, muito, muito quente. O que acontece? No final do dia, chove. Imagina o seguinte, na região amazônica, todo dia é esse quente, 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 quente. E além disso, ainda tem muito rio, muita água. Então, o que vai acontecer? Vai ter um clima propício a ter chuva aí frequentemente.
Então, as chuvas lá são o que a gente chama de chuva regular. Tem chuva praticamente o ano todo. Relevo. Então, os relevos são depressão ou planícies. Não tem aquelas áreas altas, né, que são os planaltos. Até mesmo porque nas áreas de planícies, geralmente são as áreas aí que a gente vai ter os rios. Então, são áreas mais planas, mais baixas. Localização no norte do país, a gente viu lá no mapa. Hidrografia, a principal bacia lá é a bacia do rio Amazonas, que está aí nessa foto que a gente está vendo, que é um tipo de rio que a gente pode chamar de meandrante. Por quê? Porque ele dá essa viradinha aí que a gente chama de meandro. Então, essa é uma bacia muito volumosa, é a bacia com maior volume de água doce do mundo e está aqui no Brasil. E essa bacia tem vários afluentes, igual não sei se vocês já ouviram falar do Rio Negro e Solimões, que inclusive tem o encontro das águas deles, né? Que é um fenômeno muito bonito. A vegetação é a floresta amazônica. E quais são as ameaças aí a esse domínio da Amazônia? O desmatamento, que a gente sabe que cada vez mais tem crescido aqui no Brasil. Conflitos de terra, que é a disputa, né, entre uma pessoa e outra, né? Várias dessas terras são da União, ou seja, são do governo. Então, muita gente acaba se apossando dessas terras e quer a posse delas. E também tem os conflitos com relação aos indígenas. A gente sabe que tem várias reservas indígenas lá. E várias vezes garimpeiro, poceiro e outras pessoas invadem essas terras indígenas e retiram recursos naturais ilegalmente de lá. E a contaminação dos rios, que é aí também um problema muito sério, né? Inclusive, com a mineração, quando ela é feita assim de maneira clandestina, ela acaba aí contaminando os rios com metais pesados, etc. Domínios dos mares de morros. Ah lá, é aquilo que eu falei com vocês. Olha aí como que é redondinho, né? Todo o formato aí é redondinho. É o que a gente chama do mar melonar. Então, o clima é o tropical úmido, que é aquele que tem o verão quente e chuvoso, inverno frio e seco, porém vai ser um pouco mais volumosa a chuva no verão. Na época fria e seca, não vai ser tão fria e seca, porque é um local úmido. Então, os relevos são esses morros arredondados e planalto. Planalto é um relevo mais alto, né? Localização. No sul, no sudeste e no litoral. Que é porque é naquela faixa litorânea, né? Vocês lembram no mapa que é praticamente o litoral todo, né? Vegetação. Vegetação é a Mata Atlântica. Infelizmente, é uma das nossas vegetações que foi mais dizimada, que foi mais retirada. Porque a primeira exploração aí dos portugueses foi dessa Mata Atlântica, justamente porque eles chegavam aonde? No litoral. Então, eles retiraram, por exemplo, o pau-brasil, que a gente conhece bem, é da Mata Atlântica, uma espécie da Mata Atlântica. Então, foi o bioma mais dizimado aí desde a época da colonização. E hoje a gente tem várias grandes cidades nesse local onde tem Mata Atlântica. Então, esses locais são também muito visados. A gente sabe, por exemplo, que tem morros que tem a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um dos biomas que tem menos... aliás, é o bioma que tem a menor quantidade, né, de porcentagem do que sobrou do original, né? Então, ele foi muito dizimado mesmo, foi muito retirado, muito desmatado. E ainda hoje ele sofre ameaças, que é do quê? Da urbanização, que é o que eu falei para vocês. Então, quais são as áreas que ainda sobraram aí de Mata Atlântica? Aquelas que são mais difíceis de habitar, né? Em cima de um morro e etc. Mas, mesmo assim, as pessoas já estão chegando nesses locais.
Domínio das pradarias. Características principais. Esse é aquele que tem lá no sul, vocês lembram bem lá no finalzinho do mapa. Clima subtropical, que é aquele clima que é frio e chuvoso. O relevo, eu tinha falado isso com vocês também, são colinas. Mas vocês estão vendo que ele é arredondado também, assim como os mamelonários. Mas eles não têm altitude, tá vendo? Eles são arredondados, mas eles são mais baixos. Então, é isso aí, essas pequenos, chama de colina, porque é como se fosse uma pequena elevação. São ondulados, a gente tá vendo esse formatinho aí redondo, né? Então, isso a gente chama de coxilhas. No relevo, a gente chama de coxilhas. A localização é o extremo sul do Brasil, no finalzinho lá do Rio Grande do Sul. E qual que é a ameaça aí a esse domínio morfoclimático? A pecuária, inclusive nessa imagem que a gente está olhando, né? Aqui tem, parece que uma criação, né, de algum tipo de animal. Plantio de soja e milho. E qual é a vegetação típica? São os campos. O que seriam esses campos? Seria essa área aí que a gente está vendo, inclusive a gente não chama de campo de futebol, aquela área que tem só uma grama, não é isso? Então lá é como se fosse quase tudo essa grama, mas é claro que não é igual a nossa grama do campo de futebol. Mas aí tudo é gramadinho, então é a vegetação é praticamente toda assim. E em algumas áreas a gente vai ter aparecendo um pouco de formação florestal, mas são áreas pequenas, a maior parte é campos. Lembrando que todas as vezes que a gente está falando aqui, o relevo ele é de colinas, mas é claro que pode ter um pedacinho lá que não é de colina. A vegetação é campos, mas pode ter um pedacinho que não é campos, né? Então a gente não pode levar em consideração assim, né, tão radicalmente as coisas. Mas a gente está falando aqui da maior parte. Lembrando que na paisagem a gente olha sempre o todo. Então, olhando aqui nessa imagem, o que a gente tem mais? A gente tem mais esse domínio aqui, essas florestas, ou a gente tem mais os campos? Os campos, não é isso? Então, por isso a gente pode dizer que essa paisagem, ela tem como vegetação principal os campos. Domínio das araucárias. As araucárias são essas plantas aqui, elas são coníferas e elas são muito bonitinhas, né? Eu fui em Curitiba, achei elas são enormes. Por mais que a gente consiga pensar, a gente não consegue imaginar o tamanho que elas são. Então, elas são uma espécie bem diferenciada, né? Acho que no Brasil eu não conheço nenhuma espécie parecida com as coníferas. E elas têm a maioria no clima subtropical, que é aquele clima frio e chuvoso. O relevo é planalto, a maior parte, né? A gente está vendo aqui que tem um morro, né? A localização é também no sul, mas aí vai ser um pouco acima lá das áreas das coxilhas. Vocês lembram lá no mapa? É naquela área ali entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Pegando ali Curitiba, no Paraná. Qual é a principal ameaça? A agricultura, e desse bioma resta apenas 4%. Então, ele também está muito devastado, assim como lá os mares de morro, que é da Mata Atlântica. Então, vegetação as araucárias. Pantanal também é um domínio muito conhecido, né? Características principais. O clima do Pantanal é tropical, até mesmo porque é lá perto dessa área que a gente viu, a área central. E ele vai ter um relevo de planície inundável. Como que funciona isso? Durante uma parte do ano, que é como se fosse a gente pensasse, tinha estação, igual tem o verão e o inverno, lá tem uma estação que é muito chuvosa e outra que é menos chuvosa. Na época que vem muita chuva, a planície, que é essa área mais planinha, né? O próprio nome diz planície, dá uma ideia de plano.
ela alaga, ela inunda. E é nessa época que os peixes vão se reproduzir, que vai aí alimentar o solo, que vai fertilizar. É uma coisa natural. Quando vem a época de seca, o volume da água diminui e tem outras atividades acontecendo, igual, por exemplo, a agricultura. Geralmente ela é realizada nessa época que está mais seco. Qual é a ameaça aí a esse bioma? Caça e pesca. A gente sabe que o Pantanal é muito conhecido, né, pela pesca profissional, mas a pesca profissional, ela é, em geral, né, fiscalizada. Eles vão na época certa, porque tem a época da reprodução, do qual não se pode tirar os peixes, né, e tem a época que pode. Mas tem gente que faz, infelizmente, a pesca na época que não deveria, né, na época de reprodução. A extração mineral, que é aquele mesmo problema lá da Amazônia, né? Retirar os minerais e poluir aí esse bioma. A vegetação é campos e mata de galeria. Então vai depender da época do ano. Na verdade, o Pantanal tem uma biodiversidade também muito grande. Então ele tem vários tipos de vegetação. Aqui estão colocando, né, os campos e matas de galeria, são aqueles que são os principais, que é aquilo que a gente já comentou. Igual a gente pode ver aqui nessa área, tá vendo que tá mais como se fosse um gramadinho? É a área de campos, né? A mata de galeria não tá aparecendo aqui nessa imagem, mas seria essa parte aqui, ó. São como se fossem pequenas florestas, né? Mas num tamanho menor. Mata de cocais. Características principais: clima semiúmido, equatorial semiúmido. Então, esse domínio morfoclimático, ele fica numa faixa de transição. Por isso, vocês poderiam falar assim comigo: mas Liliane, não tinha o Pantanal naquele mapa que você mostrou e não tinha esse tal de mata de cocais. De onde é que você arranjou isso? Então, é porque esses estão naquela faixa de transição, que a gente não pode considerar nem para um bioma nem para outro, mas eles possuem características que são só daquele lugar. Eles são pequenininhos. Eles não são um domínio tão grande, né? Tem gente que diria que eles não seriam domínios, que eles seriam biomas. Então, aí vai depender da classificação, da caracterização que cada um interpretar, tá? Mata de cocais. O que é o mata de cocais? Equatorial semiúmido. O que seria isso, Liliane? Equatorial não é aquele clima lá amazônico que chove muito, é quente o tempo todo, que você falou, que chove todo dia? Sim. Então, o que seria o semiúmido? Seria aquele que é quente e chuvoso, mas não tanto, né? Seria aquele que vai chover um pouco menos. Não seria tão quente. E onde que tem esse lugar, Liliane? Estados do Piauí, né? Maranhão, parte do Ceará e parte também do Rio Grande do Norte. Então, ele é uma área de transição entre os domínios amazônico, cerrado e caatinga. Então, ele está aí entre todos esses biomas, né? Todos esses, mentira, não é de bioma, domínio morfoclimático, que vão estar aí classificados e ele vai estar no meio. Então, ele não seria de nenhum desses, até mesmo porque o que caracteriza a mata de cocais, do qual inclusive vem esse nome, de cocais vem realmente de coco, dessa ideia de produzir cocos. Por quê? A maior parte da vegetação é palmeira. Então, a gente está vendo aqui, olha, essa palmeira, nesse caso aqui é o babaçu. Mas aí a carnaúba, o buriti também são palmeiras e eles produzem aí esses cocos, que inclusive são muito aproveitados pela própria sociedade lá para fazer a venda, para poder fazer vários tipos de óleo, vários tipos de produto, comer também, né? Então, essa vegetação é característica, não tem em nenhum outro lugar, então não pode ser, né? Não pode ser o amazônico, porque não tem esse tipo de planta na Amazônia.
Não pode ser o cerrado, porque não tem esse tipo de planta no cerrado. Não pode ser caatinga, porque não tem esse tipo de planta no caatinga. Então, qual que é? Mata de cocais. E onde que ele está localizado? Uma área de transição. Manguezais. Também é um que a gente não viu lá naquele mapa, mas a gente sabe que tem essas áreas. O que é o manguezal? Tem um solo lodoso. Esse lodoso é aquela ideia assim, de argiloso, de grudado, rico em sedimentos e matéria orgânica e pobre em oxigênio. Por isso que a gente está vendo aí as árvores com as raízes para fora, que a gente chama de raiz aérea. Porque o solo é tão ruim, com tão pouco oxigênio, que elas têm que deixar a raiz para fora para elas conseguirem respirar. Nossa, mas esse lugar deve ser muito ruim então, Liliane. Não, porque nesse lugar também tem várias coisas boas. Inclusive, é um local de reprodução de várias espécies, do mar, da água doce e da água salgada, que a gente está vendo aqui, ó, misturar água doce e água salgada. São áreas reprodutivas de espécies. Por exemplo, camarão, caranguejo, eles reproduzem nesses locais. Onde é que estão esses manguezais? Nas áreas próximas do litoral, ou seja, próximo lá daquele domínio morfoclimático do mares de morro, né? Então, assim, o mares de morro seria o que a gente vê próximo, bem próximo ali da praia. E os manguezais são pequenas manchas que estão aí próximo da praia. Muita gente que já foi na praia deve ter visto o manguezal. E é uma área muito importante, porque é o lugar onde tem a reprodução das espécies, né? Então, no que ameaça esse bioma? Os esgotos e a urbanização, porque infelizmente várias cidades aí do Brasil jogam seus esgotos nos manguezais. E isso aí prejudica essas espécies e mata esses animais, né? Cerrado. Características principais. É o relevo de chapada, é aquilo ali que eu falei para vocês. Ó, agora a gente pode ver na imagem. É uma área assim, como se fosse reta, né, a parte de cima. E depois vem uma descidona. Essa ideia de chapada é nessa área nossa mesmo, igual a gente fala, chapada diamantina. A maioria das pessoas não sabe o que significa isso. É o relevo. Essa ideia desse chapadão, seria essa área bem plana, e depois essa descida. Então, esse relevo, né, que é o relevo aqui da área de Minas, etc., que a gente fala que é muito montanhoso, né? Não é correto dizer exatamente isso, porque a gente não tem montanha no Brasil, mas são planaltos, né? São áreas bastante altas. Clima tropical típico, que é aquele que eu já expliquei muitas vezes, verão quente e chuvoso, inverno frio e seco, e a localização. Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, algumas partes de São Paulo, algumas áreas da Amazônia também tem cerrado. Então, o cerrado assim está bem espalhado e ele está bem naquela parte central do mapa que a gente viu. É um domínio grande. Então, agora eu coloquei uma perguntinha para vocês. Qual é o domínio morfoclimático da região onde você vive? Então, eu já contei, né, da minha região aqui, qual é o domínio. Mas pode ser que tenha várias pessoas aí assistindo esse vídeo, talvez estejam em outro domínio morfoclimático. Então, qual é o domínio que você vive? Como que ele é? Continuação sobre o cerrado. Características principais. A vegetação é rasteira, ou seja, aquela ideia de como se fosse a grama, mas um pouquinho mais alta. E árvores de pequeno porte. Aí eu trouxe uma imagem aqui, no caso é de um pequizeiro. Aí vocês poderiam falar assim comigo, nossa, Lia, mas essa árvore aí não é de pequeno porte, não. É de médio porte, né? Podemos dizer assim. Mas por que a gente fala que é de porte menor?
Porque comparado, por exemplo, a uma floresta amazônica, uma árvore da floresta amazônica, a uma árvore de araucária, isso aqui é uma altura baixa. Então, essas árvores não crescem muito mais que isso. E a gente tem que lembrar que eu estou trazendo aqui uma árvore, né? A gente sabe que a maior parte das árvores aí do cerrado não vão alcançar essa altura toda. Essa árvore deve ser muito antiga. Com galhos e troncos retorcidos. Na verdade, eu trouxe essa imagem justamente para a gente observar essa característica, né? Que a gente vê aqui, dá para ver direitinho lá como é que é torcido, né? Os galhos, as raízes são profundas e casca grossa. Por que essas características? Porque o meio ambiente, né? No caso, os animais, as plantas se adaptam ao local onde eles estão. Então, geralmente, o solo, né, da área do cerrado, tem muito alumínio, tem determinados minerais que fazem esse retorcer, né, que produzem esse retorcer das plantas. Isso faz mal para eles, Eliane? Não, não faz mal. Raízes profundas, por quê? Porque a gente sabe que vai ter aquela estação lá que é inverno, frio e seco. Como que essa árvore vai fazer para sobreviver durante essa época? Várias delas são caducifólias. Meu Deus, o que é isso, Liliane? Fica caduca. Quando a gente fala que fica caduca é porque ficou velho, não é isso? Então, o que acontece com quem fica velho? Perde os cabelos todos, não é isso? Então, a árvore é a mesma coisa. Então, ela vai perder aí todas as folhinhas dela. Mas ela está fazendo isso não é porque ela, né, tá morrendo, etc. Às vezes dá até a impressão que a paisagem do cerrado morreu. Porque você olha aquela planta, não tem nenhuma folha. Morreu já, né? Só que, na hora que vem a estação de chuva, ela produz as folhinhas de novo e volta a ser essa árvore aí frondosa, cheia de folhas que a gente está vendo. Então, isso é uma forma aí de se adaptar. Porque se ela imagina, na época que ela tem pouca água, ela tiver que manter essa quantidade de folhas, não dá, não é isso? Então, ela fica parada, né? Ela fica esperando passar a época de inverno e quando vem a época das chuvas é a época aí que ela vai produzir os frutos, que ela vai crescer as folhas, que ela vai frutificar e fornecer os frutos, né? Se reproduzir e etc. 4 tipos de vegetação que existem dentro do cerrado. Então, a gente olha o cerrado, a gente vê aquele monte de árvore retorcida. O que a gente fala? Tudo igual. Cerrado é tudo igual. Mas esse cerrado que a gente está acostumado a ver e pensar que é tudo igual é o cerradão, que é o cerrado típico, tá? Mas existe o cerrado Campos Limpos, que é o seguinte, quando você vê aquele monte de grama, uma árvore. Aquele monte de grama, uma árvore. Então, ele é um campo limpo. Campo não é aquele que eu já expliquei para vocês, que é como se fosse um gramado, né, de um futebol. Então, no campo limpo, vai ter mais aquela vegetação baixa, né? Não necessariamente é grama, né? A gente fala gramíneas, que são várias espécies baixas, e uma ou outra árvore. No campo sujo, é aquele que vai ter as árvores. Vai ter as árvores? Vai. Vai ter o campo? Vai. Só que vai ter mais árvores do que a outra. Enquanto a outra, você via assim o campo, vinha uma árvore, via o campo, vinha uma árvore. Nesse, por exemplo, você vê o campo e vê 4, 5 árvores. Você vê o campo, 6, 7 árvores. Então, assim, tem uma grande quantidade de espécies mais altas juntas com essa parte aí dos campos. O campo cerrado, aliás, eu acho que eu troquei, tá? O campo cerrado com o cerradão. O cerradão vai ser um tipo de mata dentro do bioma cerrado. E o campo cerrado é esse campo típico. Então, a gente vai ver aqui na próxima imagem, vocês vão entender melhor do que eu tô falando. Então, essas são as variações aí do cerrado. Aí, ó, o cerradão realmente é uma floresta.
Então, dentro do cerrado, a gente tem o típico, que é aquele que a gente acha que é tudo igual, né? E a gente também tem as formações savânicas e as formações florestais. Então, vamos começar olhando aqui, ó, da esquerda para a direita. A mata ciliar. O que é a mata ciliar? É aquela mata que nasce do lado dos córregos, do lado dos rios. Então, ela tem uma certa disponibilidade de água maior do que o restante, não é isso? Então, ela vai crescer mais. Mata de galeria é também essa área próxima da mata ciliar e ela também tem essa maior disponibilidade de água. Aí já vai chegando a mata seca, que é aquela que vai ter pouca umidade, então não vai conseguir crescer tanto. O cerradão, essa última formação florestal aí, já quase não tem árvore muito alta. Aí vem os cerrados mais típicos. A gente tem o denso, que é aquele que ainda vai ter algumas árvores do que vão sobrar lá do cerradão. Lembram que tem aquela transição, que não vem uma coisa assim de repente, né? Muda de uma hora para outra na natureza. Do denso, a gente vai vir para o típico, que é esse que a gente está mais acostumado. O ralo, que vai ser o típico com menos, né? Com as plantas cada vez menos. Rupestre já é aquele que vai ser, inclusive, no meio de pedras, né? Muitas vezes. E vai vir aí as formações campo sujo e campo limpo, que estão numa transição. Não são tão florestadas mais, porque também quanto mais fica longe da água, menor vai ser a disponibilidade de árvores. Então, o campo sujo é aquele que tem uma árvorezinha ou outra. E no campo limpo quase não tem, tá vendo? É justamente essa ideia aqui que tá mostrando. Aí vem a vereda. A vereda já é uma área que vai ter uma certa disponibilidade de água, mas bem lá no fundo. Parque cerrado e palmeiral já são áreas que a gente tem aí formações mais altas. Tá ok? Espero que todos tenham entendido aí pelo mapa, pelo desenho, né, no caso. Então, continuando aqui no cerrado, características principais. Mais da metade de suas espécies vegetais são arbóreas e arbustivas, ou seja, arbórea é árvore média, arbustiva, árvore pequena. E a maioria delas são endêmicas, que é aquilo que a gente já comentou. São espécies que só tem no cerrado. Ameaça: expansão da urbanização, ou seja, crescimento das cidades. E um exemplo que eu coloquei aqui foi a construção de Brasília, que foi construída bem no meio ali do cerrado, né? Porque aquela área ali toda do Planalto Central é do cerrado. Então, a gente sabe que quando vai construir uma cidade, tem a devastação, infelizmente. E essa área também é uma das maiores produtoras de soja e algodão. Então, também tem a ameaça aí da plantação, da agricultura. E as queimadas, que infelizmente também é um ato, né, que acontece muito aqui no Cerrado na época de seca. Na época de inverno, a gente sabe que, infelizmente, acontecem muitas queimadas e várias delas são criminosas, não são queimadas naturais. Já estamos acabando, gente. Mapa da destruição. Estou aqui mostrando para vocês a área desmatada. Olha o tamanho da área desmatada. E a área que está um pouco mais preservada é a área que está menos ocupada pela população, né? Mas a gente está vendo que a área desmatada está crescendo cada vez mais. Então, a gente está acabando aqui a aula, ainda não vai embora, ainda falta a última perguntinha. Aproveita, se você não deu o like, clica aí no gostei. Se você ficou comigo até essa parte do vídeo, você só pode ter gostado. Então, inscreva-se aí no canal, beleza? Terminando aí o cerrado. É muito importante nesse bioma movimentar a economia de extração de frutíferas, que serve para alimentação. Uma das mais conhecidas é o piqui. Em Minas Gerais, existem duas leis ambientais de proteção. A Lei 10.883, que é a Lei do Piquizeiro,
e a Lei 9.743, que é a lei do IP amarelo do Cerrado. Eu não sei se vocês sabem, mas existem pouquíssimos estados que têm lei de proteção ambiental específica para espécies. Na lei do pequizeiro diz que é proibido o corte do pequizeiro, a não ser que seja para um bem maior, que seria, por exemplo, a instalação de uma grande empresa, né, que vai gerar muitos empregos, etc. Mas o corte é proibido. E também do IP amarelo do Cerrado. Não é aquele IP que a gente vê às vezes aí muito alto, não, porque aquele IP é o IP típico lá da região amazônica, que foi transportado, né? A gente sabe que muitas vezes as espécies são levadas de um local a outro. É aquele IP mais baixinho, que a gente vê assim no meio, assim, inclusive nasce praticamente em qualquer lugar, né? E a maior parte deles são esses mais amarelinhos. E eles não crescem tanto. Vários deles ficam no tamanho pequenininho. Os dois são aí ameaçados de extinção. Por isso existe uma lei para protegê-los. E a última, vai acabar rapidinho, gente, é a caatinga. Características principais. O clima é o semiárido. Como que é o clima semiárido? É um clima bastante seco e pouco chuvoso. Ah, então é um clima desértico? Não. O clima desértico chove quase nunca mesmo. No clima semiárido chove raramente, mas chove. O relevo é depressão e o planalto de Borborema, que eu também tinha comentado com vocês. Essa imagem aqui não ficou muito boa, mas é do planalto de Borborema. Então, ao mesmo tempo que tem essas áreas aí bem baixas, também tem essa área aí bem alta, que é o planalto. Hidrografia. Praticamente não tem a água, né, das chuvas, porque o clima é semiárido. Então, como que as pessoas fazem para sobreviver? Vivem do principal rio, que é o Rio São Francisco. E também tem os rios que a gente chama de intermitentes. Quando vem a época aí de chuva, aparecem esses rios, mas eles são temporários. Depois de um tempo, eles voltam a secar e só voltam a aparecer de novo na época de chuvas. Caatinga, vegetação, espécies arbustivas, ou seja, pequenas, né? Rasteiras e xerófitas. Liliane, o que é isso de xerófita? É aquela que vai se proteger, vai ter a menor tamanho de folha possível para não perder água. Ela tem que se adaptar. Vocês lembram que eu falei com vocês que as plantas se adaptam ao local? Ela tem que se adaptar ao clima seco. Então, um exemplo disso é o cactus. Eu não sei se vocês sabem, mas os espinhos do cactus, na verdade, não são espinhos, são folhas. As folhas do cactus são o que a gente chama de espinhos, né? Por quê? Nossa, mas a folha minúscula daquela, Liliane, isso aí não serve para nada. Serve sim. Para que ele vai precisar de uma folha enorme? Para manter uma folha, né? Vocês lembram que eu falei do cerrado? Para manter uma folha aí, né, funcionando, gasta muita água, né? A gente sabe que as árvores respiram. E respira por onde? Principalmente pelas folhas. Então, olha, se tem um sol de rachar o tempo todo, para que eu vou ter uma folha enorme para captar mais sol? Se essas plantas tivessem folhas enormes, elas teriam morrido. Olha a quantidade de água que elas iam perder, né? Que a planta ela faz a respiração, né? Ela tem uma evotranspiração. Então, elas são xerófilas, elas são adaptadas, xerófitas, são adaptadas a sobreviver com pouquíssima água, como o cactus. Solos são pouco desenvolvidos e pedregosos, justamente porque não tem aí essa questão da água. Qual é a ameaça a esse bioma? Expansão da agropecuária, extração de lenha, desmatamento, salinização do solo e tendência à desertificação. O que é salinização do solo e tendência à desertificação? É quando você desgasta tanto aquele solo que ele não serve para nada. É como se ele te perdesse a consistência, tornasse um sal na sua mão, né? Então, ele é um solo que
é praticamente irrecuperável. A salinização é o processo que vai caminhar para a desertificação. A salinização é quase a desertificação. Quando chega a desertificação, aquele solo realmente está, podemos dizer assim, perdido de nutrientes. Ele é um solo que não tem como nascer mais vida. E chegamos até que enfim ao final aí do vídeo e eu quero saber a opinião de você. Qual a importância de preservar os biomas? Eu falei várias coisas muito importantes de cada um dos biomas. Você pode citar um só, o que você achou mais importante, o que você gravou. Deixe aí para me saber o que foi mais importante para você, o que você achou com relação aos biomas. Espero que vocês tenham aprendido várias coisas novas. Estou adorando fazer esses vídeos para vocês. Se inscrevam aí no canal, dá o like e, se quiserem, pode me seguir lá no Instagram, @LilianeDeDeusBarbosa. Um beijo, até mais, até a próxima aula.